Pai do Senhor, boa noite. Estamos aqui para poder ministrar mais uma noite, um culto. Uma palavra para os irmãos da Igreja Missionária Restauração, nesse tempo tão difícil, tempo de pandemia, tempo de doenças, de vírus. E eu quero começar orando pela igreja. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, essa noite, porque nós estamos passando momentos difíceis nas nossas vidas. Como foi falado de doenças, pandemia, vírus. Mas nós sabemos que existem outras doenças, Senhor, na alma, que tem nos abalado também. Então nessa noite, Senhor, nós que queremos resposta, queremos ver o Teu agir em nossas vidas, Teu agir na nação. Que Tu traga, Senhor, uma palavra essa noite. Uma palavra de refrigério, que nós possamos aprender e tomar uma postura para as nossas vidas. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço. Amém. Amados, nós vamos iniciar o culto às 18 horas. E o desejo meu, o desejo da igreja é que você e a sua família estejam presentes nesse culto no lar. Que vocês possam colocar um louvor, um fundo musical. Que vocês possam orar. Que vocês possam meditar na palavra, adorar o Senhor. Porque é um momento difícil que a igreja não pode se reunir nos templos. Mas nós estamos fazendo esse culto nas casas, porque como sempre é falado, a igreja é eu e você, que o Espírito Santo, ele não habita em paredes, ele habita em nós, ele habita em mim, habita em você. Então eu quero trazer uma palavra essa noite, que fala de outras doenças, podemos dizer, outros vírus que adoecem as emoções. E o primeiro deles está lá em Tiago 4:6. Vamos abrir a palavra de Deus para ler Tiago, capítulo 4, verso 6. Vou ler aqui, vocês acompanham. Diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então o primeiro vírus que tem deixado muitos irmãos doentes é o orgulho. As pessoas, elas não querem mais se apresentar fracas, elas não querem reconhecer que existe um problema. Somos fortes. Essas pessoas, elas constroem barreira de autoproteção e não estão dispostas a se despir emocionalmente para serem curadas, para serem libertas. O maior exemplo disso está lá no livro de 2 Reis, não precisa você abrir. Você pode abrir depois em casa e ler 2 Reis 5, do capítulo 1 ao 19. Esse texto ele fala do general de guerra chamado Naamã. Porque apesar de todos, eu quero fazer um resumo, apesar de todos os seus status e posição, a Bíblia
declara que ele era leproso e precisava desesperadamente de ser curado. E a sua cura, ela não foi somente física, mas também foi cura na alma. Ele se desviou de toda a armadura, suas estrelas e principalmente do seu orgulho. Na mão ele expôs as suas feridas e, segundo o conselho do profeta, ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele fez isso, ele deixou o orgulho de lado. E ao sair daquele lugar, ele estava curado, tanto no físico como no emocional. O orgulho, mas eu coloquei aqui, tem sido uma forte marca nessa geração. Quantas pessoas estão em dificuldades e sofrimentos? Escute. Nós da igreja, pastores, missionários, nós até sabemos como ajudar as pessoas. Mas o certo é que nós não podemos, devido ao orgulho que acaba impedindo com que a pessoa reconheça que precisa de ajuda. Muitos estão sofrendo, mas não reconhecem isso, não pedem ajuda. E a primeira coisa que você, para ser curado do orgulho, você tem que entender que precisa de ajuda. Então esse vírus, essa doença, o orgulho, ele tem adoecido as nossas emoções. E muitos padecem. Amém? Uma outra doença, um outro vírus também que tem maltratado muito o nosso povo, está lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 1. Vamos ler Lucas 12, 1. Acompanhe na sua Bíblia. Lucas 12. Capítulo 1. É a parte B do versículo. Diz assim, ó: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha só, parte final do versículo 2. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, esse segundo vírus, essa segunda doença é a religiosidade. A religiosidade é como uma maquiagem que encobre áreas de derrota e fracasso, esconde a ferida e também impede que o remédio seja administrado. Isso é verdade. Queridos, nós temos um grande número de pessoas que, apesar de estarem dentro das igrejas, ainda estão cegas com relação aos próprios erros e àquilo que precisa mudar. Muitas vezes ministram outras vidas com ar de superioridade. E por baixo dessa religiosidade existem feridas que precisam ser curadas e expostas. Escute. A religiosidade está ligada a uma vida de aparências, sem essência. Regemos nossa rotina baseados em rituais, vivendo em função do que os outros vão pensar ou falar. Então a religiosidade, juntamente com o orgulho, ele tem feito com que os irmãos adoeçam. Rejeite todo orgulho, toda religiosidade. Não é só o coronavírus que mata, não é só o coronavírus que nos deixa para baixo. E tem um outro vírus, outra doença, que está lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 5. Vamos ler Marcos 11, 25 agora. Marcos 11, 25. Diz assim, ó: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial
lhes perdoe dos seus pecados. Então, outro vírus, outra doença que adoece as nossas emoções, além do orgulho, da religiosidade, é a falta de perdão. A falta de perdão, amados, ela tem tornado uma grande armadilha, ela tem aprisionado muitas pessoas em um quadro emocional de amargura e frustração. Sempre ouvimos com facilidade que precisamos perdoar, mas na prática não é tão fácil assim, irmãos. O perdão não é um sentimento, eu tenho falado aqui. Perdão é uma atitude. Perdão é um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Meu estilo de vida é perdoar. Você tem que tomar essa postura. Nunca vamos sentir de perdoar ninguém. O perdão é uma decisão e, por outro lado, também é um processo. Sabe o que é que a causa do perdão faz? A falta de perdão nos faz ligado ao ofensor. Ficamos presos à pessoa. Então, cabe a nós decidir de que maneiras queremos estar vinculados às pessoas que nos machucaram. E a melhor maneira de lidar com esses vírus que têm adoecido e muito a vida das pessoas é enfrentar a dor e resolver o perdão. Escute, não vale a pena carregar mágoa e amargura. Esses sentimentos são tóxicos e criam raízes profundas em nossas vidas. Então, amados, eu sei que o coronavírus é muito forte. Os números falam isso, mas muitas pessoas estão adoecendo na alma, nas emoções, por falta de orgulho, religiosidade e falta de perdão. Por orgulho, religiosidade e a falta de perdão. Então, nessa noite, amado, seja livre. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fica